Bem-vindo ao Café com Drink. Meu nome é Thalita. Você me encontra no Instagram como psicóloga dos gringos. Eu tô aqui falando sobre psicologia e profissão com a minha amiga de faculdade, a Isa. Você vai encontrá-la no Instagram como @Isa_terapias, Isa com S e terapias no plural, com S no final. A Isa, ela é psicóloga clínica. Bom, Isa, eu recomendo muito vocês voltarem e assistirem todos os blocos. A Isa tá tomando cappuccino e eu vou encher meu copo aqui com mais amargo. Falou muito de insegurança quando a gente sai da faculdade. Você se sentiu preparada quando você se sentiu preparada para trabalhar, para atender quando você saiu da faculdade? Zero. Zero. Muita insegurança, muita. Eu ainda tinha o privilégio de já ter saído empregada. Isso me auxiliou muito. Mas o medo era muito grande. E eu percebo isso nas pessoas que se formam, que é a questão da prática, de não ter essa segurança, essa noção de que eu estou pronto para ir para o mercado de trabalho. O que que te ajuda? Assim, primeiro, essa insegurança ela veio com você junto com o medo. Sim, se essa insegurança veio junto com. O medo. Sim, eu acho que realmente, assim, a gente, falando de prática, escolhe, né, pelo menos na universidade que a gente estudou, uma vertente para colocar em prática, né? Aí, dentro da minha escolha, eu trabalhei com organizações. E aí, quando eu me vi na prática, tinha um adolescente ali na minha frente, trazendo várias outras questões que eu não sabia muito bem como agir, como fazer. O que eu aprendi, eu coloquei em prática, no princípio não deu certo. Então, essa insegurança e esse medo de saber se de fato eu estou fazendo a forma correta, o jeito certo, e depois eu fui entender que muito do que a teoria, não a teoria das abordagens, mas muitas vezes até da ética mesmo, no meu caso, estava muito engessada para o meu trabalho, e isso não me permitiu ter sucesso, assim, no sentido de fluidez nos atendimentos. Me atrapalhou muito no início. Uhum. O que que te ajudou a se sentir assim preparada para atender? A prática. A prática. A prática, fazer e aprender com os erros e acertos. Então, por exemplo, no meu caso, que foi trabalhar com adolescentes, eu não sei agora, assim, não sei se isso muda muito de instituição para instituição, mas eu aprendi que eu não podia ter muitas trocas, assim, afetivas, de envolvimento com o cliente, mas obviamente que isso é uma verdade. Mas isso era muito firme, muito rígido. Isso era dito muitas vezes e com um rigor muito grande. Imagina eu ser muito rígida com um adolescente e não ter essa flexibilidade, não passar pelo afeto. Óbvio que ia dar errado. Não era óbvio na época, mas Uhum. hoje eu vejo que é. Então, ver que robotizar essa troca não deu certo e aí a prática me ensinou, pô, não vai ser desse jeito. E aí eu fui me moldando e aí hoje em dia eu acredito muito mais na minha forma de trabalho enquanto viés de troca, aproximação, empatia com o que eu construí do que o que eu aprendi. Uhum. Bom, nós formamos aí há X anos. Não sabemos ao certo. Se alguém que estudou conosco souber, favor, dá um.
dar uma mensagem, mandar Uhum. uma mensagem. Eu jurava que era 2011, mas Pode ser que eu esteja errada. A gente confirma depois. a gente confirma depois. Mas depois desses anos todos, vamos dizer aí, depois dessa década, você conseguiria apontar algumas coisas que poderiam ser melhoradas na formação do psicólogo? Sim. Eu acho que um ponto de clareza que eu tenho, que inclusive você falou e que eu não tinha pensado a esse nível, mas essa troca, essas multifacetas e a integração dessas abordagens. Eu acho que isso, para mim, de alguma forma já fazia sentido e você trazendo verbalmente, isso fez mais sentido ainda. Então, tentar fazer a integração entre essas abordagens é um ponto. E eu acho que, principalmente aqui em Minas Gerais, uma outra coisa é ampliar o olhar, porque, para você ter uma noção, quando eu comecei o curso de transpessoal, o que que eu fiz? Fui no CRP, entrei, né, no site, procurei, e não existe um evento, uma palestra, um qualquer coisa sobre psicologia transpessoal, ou seja, o que que isso me fez entender? O CRP né, não chancela, não, não, além de não chancelar, não promove. Uhum. Então fica difícil para quem é da área, e aí quando a gente vai procurar algo, tá fora de Minas Gerais. Então, no sentido da academia, trazer essa diversidade maior, mesmo que não seja enquanto uma matéria, mas enquanto experiência na caminhada aí da academia, né? Enfim. Percebendo isso, você meio que ficou motivada a assumir esse papel de meio que trazer a teoria transpessoal para uma forma acadêmica, para Belo Horizonte, para Minas Gerais? É legal que eu não falei isso, mas me deu muita vontade de falar quando a gente conversou de potência, de trampolim, de querer. A pergunta era: você acha que você está feliz, que você faz sucesso na sua área? E uma das estratégias que eu tenho, e que a minha professora Eliana Calado, que é da área da transpessoal, me trouxe essa pulguinha assim atrás da orelha de falar: quem sabe, Isabela, você não vai ser a pessoa que vai trazer essa teoria para a ciência em Belo Horizonte de forma prática e levar para as universidades. Ela falou: ah, eu já não tenho mais esse pique. E uma das vertentes das estratégias que eu tenho para alcançar o sucesso e ser ainda mais feliz é tentar abrir caminhos. Agora, com o mestrado, eu acho que vai ficar um pouco mais fácil, com a psicologia transpessoal no meio acadêmico. Bom, então talvez aí tomara que essa pulga aí coce mais, né? Que você Uhum. fique aí com esse incentivo, essa motivação, né? Talvez assim, uma forma de olhar isso que você pontuou é ver isso como uma oportunidade, né? Essa falta aí de eventos nessa área pode ser vista também como uma oportunidade, não só como, ai, que saco, não tem. Aham. É perspectiva do copo cheio e do copo vazio, né? Exatamente. Uhum. E, bom, vamos lá. Você teve algum, vamos supor, nós vamos conversar daqui a 10 anos, daqui a 13 anos, de novo, nesse canal que vai estar bombando até lá. Uhul! E aí eu vou te chamar para conversar e, tipo assim, como que você gostaria de ser ou de se ver como psicóloga nos próximos 10 anos? É engraçado, Thalita, que eu não sei se isso é uma resistência ou se isso é realmente sim.
é simplesmente porque eu entendo a prioridade da minha vida e não é profissional, que eu, todas as vezes que alguém me perguntar algo parecido, o pessoal vem na frente. Aham. Eu não consegui, então vou tentar falar do que eu tô sentindo quando vem essas perguntas. Eu consigo pensar primeiro na minha família. E nem é algo muito fechado, mas você falou 13 anos, aí eu já. Manu, veio uma sensação assim, adolescente, filhos, família, esposo. Não num lugar muito enquadrado, encantado, de fantasia, mas, cara, de felicidade. Por mais obstáculos, dificuldades, ciclos que eu sei que vão acontecer, tá bem com a família. Por mais que você me perguntou do profissional, vem isso primeiro, e aí eu não vou omitir essa informação. E aí, depois que eu penso isso, aí me vem a ideia de estar exatamente fazendo, que eu não sei exatamente o que que é, aquilo que me dá quentinho no coração, que é o que eu falo que eu sinto hoje. Não precisa de ser um lugar de destaque, não precisa de ser um cargo numa empresa grande. Eu quero estar fazendo, seja na faculdade, enquanto professora na transpessoal, seja em outra abordagem, eu quero estar sentindo quentinho no coração. É Ai, isso que faz sentido para mim. que bonito. E ó, assim, eu pergunto sem saber o que que é. Não tem certo e errado, né? Tipo assim, Aham. ai, que bonito, quentinho no coração. Nossa, então frio, então realmente quentinho no coração. Bateu, Ai, bateu. ai. Ô, Isa, você teve, assim, depois que você fez essa transição para psicologia clínica, teve algum caso ou algum evento em que você não não teve um preparo, que a faculdade não te preparou? Sim. Uhum. Eu percebo que nos casos que eu recebo pacientes que estão num processo ou depressivo ou num processo de que precisa dessa troca com a medicina, no caso com o profissional da psiquiatria, e o paciente, o cliente, ele já está muito distante da motivação enquanto existência mesmo, enquanto vida, enquanto pulsão de vida, eu percebo um pouco dessa fragilidade em condução, ou seja, qual é a melhor forma de atuação para além do encaminhamento psiquiátrico, orientação, enquanto abordagem mesmo. E aí, em alguns pontos, por isso que eu vejo que é importante outras abordagens. Quando eu vou fazer esses trabalhos nas escolas, que a gente trabalha com análise comportamental, eu já vejo que por lá eu tenho mais respostas, apesar de precisar de estudar muito ainda sobre essa ciência, mas eu já vejo que existem mais respostas práticas para isso, mas já me senti assim muito insegura e muito por conta da formação ou pela escolha que eu fiz nesses casos no qual o paciente já está muito apático. Mas aí você está falando a dificuldade com relação a encaminhar o cliente ou com relação ao tratamento? Com relação ao tratamento, porque em relação à percepção e à noção de importância de encaminhamento, isso para mim é muito tranquilo, assim, nos casos que necessitam desse apoio multidisciplinar, ok. Mas enquanto minha forma de atuação, as minhas estratégias de atuação com o cliente. E aí, nesse momento, a supervisão te ajuda ou não? Aí, nesse caso, tanto a supervisão quanto troca com outros profissionais da área, óbvio, entendendo aí a ética e o sigilo, a importância disso, foram muito importantes. E olha que legal, a Gestalt, que não é a abordagem que eu ancoro, mas porque é a profissional que me auxiliou nesse caso específico que me veio à mente, já tinha uma resposta que fazia mais sentido, né? Uhum. Apesar de que no final, ainda assim,
o caso não foi um caso que deu continuidade, né, para a gente entender, olha, o resultado foi esse exatamente, mas pontualmente fez mais efeito do que o que eu estava refletindo e pensando sozinha. Uhum. E aí, quando você fala dessa profissional da Gestalt, você achou ela na supervisão, de algum evento, de E aí formação? são esses poucos casos que a gente tem de trocas com psicólogos, assim como eu tenho com você, da faculdade também. Ah, tá. Ah, tá. Mas que a gente mantém a relação por conta de uma amizade, pelo lado pessoal, e tem essas trocas, assim, essa abertura para ter trocas profissionais. Ah, entendi, entendi. Eu tive recentemente, assim, que eu falo alguns meses atrás, um evento que eu nunca lidei e pela primeira vez eu tive que lidar e foi assim, para mim muito doloroso, que foi a morte de um cliente, sabe? Eu nunca tinha passado por isso. Uhum, E esse cliente especificamente era um cliente que eu acompanhei de perto durante o período que essa pessoa estava doente. E houve aí o período dessa pessoa estar doente, houve o período aí vamos dizer, da cura, e aí houve um período da morte, sabe? E pelo fato dessa pessoa morar no mesmo país que eu e depois ir para o país de origem dela e durante a doença essa pessoa ter me conectado com a família dela, sabe? Eu acho que isso foi assim, foi uma situação completamente inédita e para mim pessoalmente assim ajudou muito assim a terapia, a uhum, psicoterapia e a supervisão me ajudou muito. E a supervisão foi no sentido, assim, eu digo, uma segunda terapia, sabe? uhum. Eu nunca. Você já se viu nessa situação do cliente morrer? Hum, não, isso nunca aconteceu assim na minha vivência Nossa! e Aham. chama muita atenção, só de você contar, eu já sinto algumas coisas aqui do desafio que deve ter sido, de fato. Foi uma coisa, assim, muito inesperada. E o pior de tudo, assim, né? Só para você ter uma noção, esse cliente mudou de um país e voltou para o país nativo. E quando essa pessoa estava no hospital. Ele pediu para as coisas dele irem para mim. A mãe dele me falou isso, sabe? Que forte. É muito forte. Então, assim, eu até te perguntei pensando nisso, sabe? Se você tinha passado por uma experiência assim. Isso para mim foi. E olha que interessante, só pegando o seu exemplo e linkando com algo que a gente já falou, se fosse a Isabela lá que tinha acabado de formar, eu aprendi que a gente não pode. Não pode receber de jeito nenhum. Não pode, não pode, não pode esses bens, esses materiais do paciente, por exemplo. E, cara, olha a complexidade que tem isso. Olha o significado que tem isso para uma pessoa que está ali dentro dos tratamentos paliativos, não sei qual que é o caso exatamente, mas no final da vida, e receber, por exemplo, um não, o que que isso vai significar? Enfim, eu mudei muito a minha concepção de ver as coisas depois dessa prática. Não, eu falei assim, coisas, mas são assim, livros, enfeitinhos, Sim, sabe? Porque uhum, é uma pessoa que não morava no país de origem, sabe? E aí, basicamente, essa pessoa tinha pouquíssimos, digamos, bens, sabe? sim, Livro, enfeitinho, coisa pequenininha. sim, E uhum, aí essa pessoa falou para a mãe, olha, eu gostaria que a Thalita ficasse com minhas coisas, blá, me ajudou muito. E assim, isso para mim veio depois da morte da pessoa, então foi uma outra coisa que eu tive que aprender a lidar, sabe? Ou ressignificar, enfim, isso foi para mim um desafio. Foi no início desse ano que aconteceu e que a faculdade não ensina a lidar. uhum, Não, uhum, quando um cliente seu morre, ou quando sim, acontece isso, ou quando você vê, sei lá, um cliente seu, você tá numa festa e você vê um cliente,
São coisas assim práticas, né, e que podem Uhum. acontecer e que a gente assim não aprende na faculdade, né? Sim, e assim vão ter coisas que não tem jeito mesmo. A gente não vai conseguir aprender tudo, É. de fato. Acho que a prática também tem esse lugar do aprendizado, mas acho que uma flexibilidade aí dentro da, da faculdade pode ser feita sim. Uhum. E aí, como é que você avalia assim, aonde que começaria, aonde que terminaria o trabalho de um psicólogo? Uhum. Em qual sentido? Tenta trazer um pouco mais detalhada aí sua pergunta. Tipo, no sentido de existe um momento que você às vezes que o cliente te aborda e você fala, fulano, isso não dá, agora não dá, não é o meu papel, Uhum. nesse sentido. Sim, eu acho que tem situações que são mais sérias, vamos dizer assim, que aí eu acho que deveria ser óbvio, evidente para os profissionais, mas que às vezes não é, no sentido desse limite, social, de troca e de intimidade. Exemplo, uma pessoa, me relatou, enquanto cliente, que ficou muito chateada e trocou de profissional, de terapeuta, porque o terapeuta convidou para tomar uma cerveja. E naquele momento, além de ter acontecido esse fato, existia uma outra pessoa na mesa e essa outra pessoa relatou algo que era do conhecimento apenas do terapeuta. Ou seja, olha a seriedade, Mentira. a Tá falando gravidade sério? disso. Seríssimo, é um caso real. Ah! Então, assim, coisas que são, né, que causam isso na gente, esse espanto, e que são óbvias no sentido de, por mais que eu tenha um cliente muito legal, que eu queria ser muito amiga dele ou dela, que faça muito sentido com a forma de eu pensar, existe um limite Uhum. importante pro sucesso aí desse set terapêutico. Isso as coisas mais óbvias, né? Agora, eu acho que tem também algo que é mais sutil nesse lugar de que o cliente geralmente busca uma resposta em situações cotidianas da vida, em conflitos, e que é importante a gente ter essa compreensão de que a gente não tem essas respostas. A gente pode ter essas respostas, mas podem não ser as melhores respostas, as mais assertivas para eles. Uhum. Então, sutilmente nesse lugar de até onde vai, eu acho que muito nesse lugar de reflexão, fazer pensar, construir e não aconselhar, sabe? Não sei se era bem isso que você perguntou, mas eu acho que passa por aí, por essas Eu duas acho que é coisas. isso mesmo. E a gente tem que ter essa segurança de falar, né? Às vezes, fulano, não sei sobre isso. Me dá alguma dica, o que que eu posso pesquisar? Ou então, fulano, espera aí, eu não posso te falar nada agora a respeito disso. Eu vou pesquisar. Eu tenho muito isso, principalmente no início. Quando eu Uhum, comecei a atender, às vezes, pessoas de religião diferente. Às vezes, assim, uhum. país que eu não sabia nada a respeito, sabe? E aí Sim, eu e falava, acho "Olha, me que. manda informação para eu saber, para eu falar. Eu preciso Uhum, pesquisar, não vou saber te falar isso agora, sabe? Eu acho sim, muito, muito necessário a gente sim, saber ou ter a confiança ou o conforto de falar. Isso eu não sei, ou então me dá a informação, vou pesquisar sobre, e aí a gente começa. sim. E acho que isso fala de aceitar nossas vulnerabilidades enquanto profissional mesmo. Que é o Hum, que eu estava falando, de aceitar a sombra também. Porque se eu me colocar no lugar só de luz, que eu sei, às hum. vezes eu vou estar transmitindo algo que não é real, que não é sincero, só para manter essa posição do saber, né? E acho que também construir junto faz muito sentido. Olha, eu realmente não sei, mas vamos pensar aqui junto. Pensei nessa pergunta, vamos tentar caminhando juntos. Uhum. Exatamente.
Vamos dar uma pausa aqui, uma pausa na Vamos. navegação. E aí a gente volta mais com psicologia como profissão com a Isa. Isa Vamos lá. Terapias.